Olá, eu sou a Cauelle e hoje eu vou fazer uma análise sobre o artigo A Transformação Digital no Ecossistema das Startups. Gostaria de começar com uma reflexão. Pense em como pedíamos um táxi há 15 anos e como fazemos isso hoje, e também como alugávamos um filme e como a gente faz isso hoje. Essas mudanças radicais não são meras evoluções, são revoluções. E o motor por trás delas tem um nome: transformação digital. Ela não é apenas sobre tecnologia, é uma força que redesenha indústrias inteiras, cria novas oportunidades e, ao mesmo tempo, gera ameaças para os modelos de negócios tradicionais. Mas o que exatamente é transformação digital? O artigo nos ajuda a defini-la. Não se trata apenas de digitalizar processos, ou seja, converter o análogo em digital. Vai muito além. É o uso de tecnologias para aumentar substancialmente a eficiência ou o alcance das empresas. Envolve uma mudança fundamental na gestão, no pensamento, na cultura e nos modelos de negócio. É uma mudança que afeta clientes, fornecedores, parceiros e a própria sociedade. Quem são os agentes que melhor navegam e muitas vezes lideram essa revolução? São as startups. O artigo adota a definição clássica de Steve Blank. Uma startup é uma empresa transitória projetada para procurar um modelo de negócios reprodutível e sustentável. Percebam as palavras-chave: transitória e procura. Diferente de uma empresa estabelecida que executa um modelo de negócios reconhecido, a startup opera em um ambiente de extrema incerteza. Sua principal característica é a escalabilidade, a capacidade de crescer exponencialmente sem um aumento proporcional nos custos. É aqui que chegamos ao cerne da questão que motivou esse artigo. A pesquisa sobre a intersecção entre startups e transformação digital, embora esteja ganhando velocidade, ainda está na sua infância. Existe uma explosão de estudos sobre transformação digital em geral, mas poucos se aprofundam nas especificidades, desafios e oportunidades que ela representa para as startups. O objetivo desse estudo, portanto, é nobre e necessário: mapear o estado de arte dessa área para nos dar uma visão geral clara do que já sabemos e, mais importante, do que ainda precisamos descobrir. Para criar esse mapa do conhecimento, os autores usaram uma abordagem chamada bibliometria. De forma simples, a bibliometria é a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para analisar publicações científicas. Em vez de ler e ter que interpretar qualitativamente cada artigo, ela nos permite analisar grandes volumes de dados para identificar tendências, autores mais influentes, jornais de maior impacto e as conexões entre diferentes temas de pesquisa. A análise foi feita com ferramentas específicas. O software utilizado foi o BiblioShine, um pacote de linguagem de programação R, que é uma ferramenta poderosa para análises bibliométricas. A base de dados de onde os artigos foram extraídos foi a Dimension, que os autores apontam como uma alternativa robusta a bases mais tradicionais como o Web of Science, especialmente por sua ampla cobertura em ciências sociais. Para garantir o rigor e a transparência do processo, o estudo seguiu um protocolo chamado SPAR4SLR. Vamos analisar essa figura em detalhes, pois ela é a espinha dorsal do método. O processo tem 3 grandes fases. A fase número 1 é Assembling, que é a montagem. Essa é a fase de coleta. Primeiro, a identificação. Definiram o domínio, a transformação digital em startups, e a fonte. Depois, a aquisição. Realizaram a busca no período de 2016 a 2022 com palavras-chave muito específicas: Digital Transformation and Startups. Isso é crucial para a replicabilidade do estudo. Número 2. Arranging, organização. Aqui, os dados brutos são organizados e limpos. Na organização, eles definiram os códigos de análise, título, autor, palavra-chave e etc. Na purificação, eles fizeram a limpeza, excluíram tipos de publicação como pré-prints e monografias
resultando em um conjunto final de 21.291 documentos incluídos. É um volume de dados impressionante. E número 3, a assessing, que é a avaliação. A fase final de análise e relatório. Em avaliação, eles usaram os métodos que eu já mencionei, que um deles é a bibliometria. E em reporting, eles definiram como os resultados seriam apresentados, que seria através de figuras, gráficos e narrativas, como veremos a seguir. Mas seguir um protocolo como esse dá credibilidade e robustez ao estudo. Mostra que não foi uma simples busca de artigos, mas um processo científico sistemático. E aqui estão os resultados. O primeiro resultado ele é impressionante. Esse gráfico ele mostra o número de publicações por ano. A linha azul representa as publicações e a vermelha as citações. Vejam o salto a partir de 2017. Em 2016, tínhamos 60 publicações e em 2022 esse número saltou para 44.622. Isso confirma visualmente o que os autores disseram na introdução. O tema entrou em uma fase de desenvolvimento exponencial. A análise também nos diz quem está liderando a conversa. O autor com maior número de publicações e citações é Andrzej Pucihar. O periódico que aparece com a rede de citações mais forte é a Sustainability, seguido por outros como Advancing in Intelligent System and Computing. E como esperado, a área de Business domina as publicações, com 25,7% do total, seguida de perto por Computer Science, com 22,4%. Isso nos mostra que o tema é inerentemente multidisciplinar, unindo gestão e tecnologia. Agora, vamos mergulhar na estrutura do conhecimento. Essa é uma rede de co-ocorrência de palavras-chave. Basicamente, quanto mais perto duas palavras estão e maior o seu círculo, mais frequentemente elas aparecem juntas nos artigos. Os autores identificaram 4 clusters principais. Cluster vermelho, o digital, focado nos conceitos fundamentais. Temos Digital Transformation, Digital Technologies e Digital Economy e Design Thinking. O Design Thinking aqui é interessante, pois é apontado como um impulsionador crucial da inovação na era digital. O cluster azul, Inovação e Tecnologia. Esse cluster gira em torno de Innovation, Startups, Industry e Artificial Intelligence, que é a IA. A IA é destacada por seu enorme potencial transformacional. Cluster verde. Aqui encontramos a metodologia e prática, que é o Digitalization e Lean Startup. A digitalização é vista como um facilitador-chave do ambiente Lean Startup, que revolucionou a forma como os empreendedores buscam e validam oportunidades de negócio. E por último, o cluster roxo, que é modelo de negócio, focado em Business Model, Digital Business Model e Co-Creation. Essa talvez seja a visualização mais estratégica do artigo. Ela organiza os temas em 4 quadrantes com base em 2 dimensões: centralidade, que é a relevância para o campo, e densidade, que é o grau de desenvolvimento interno do tema. O quadrante superior direito, que é os temas motores, são os temas centrais e bem desenvolvidos. Aqui estão Digital Transformation, Sustentabilidade e Inovação. Esses são o coração do campo de pesquisa. O quadrante superior esquerdo, que são os temas de nicho, temos muitos desenvolvidos, mas isolados. Vemos Design Thinking e Collaboration. São importantes, mas mais específicos. Quadrante inferior esquerdo são os temas emergentes ou em declínio. São aqueles pouco desenvolvidos e periféricos, tipo Co-Creation. Ele está aí. Podem ser temas novos que ainda vão crescer, ou temas que estão perdendo força. O quadrante inferior direito são os temas básicos. São temas importantes para o campo, alta centralidade, mas que ainda não são muito desenvolvidos internamente. Chegamos agora ao momento de ouro dessa análise. O que todos esses mapas, clusters e números realmente significam. A principal constatação e a tese central da nossa discussão de agora é a transformação digital é uma tendência crescente, mas há uma carência evidente de foco nas startups.
Para entender a força dessa conclusão, é preciso lembrar o que vimos. A pesquisa sobre TD saltou de 60 publicações em 2016 para mais de 44 mil em 2022. E o tema explodiu. Isso confirma a revolução, a força motriz que redesenha indústrias. Apesar dessa explosão, a parte dos estudos focada especificamente nas startups ainda é considerada embrionária. O mapa está sendo traçado, mas o território das startups continua sendo a fronteira menos explorada. Primeiro, porque essa carência é crítica. E segundo, como essa TD está alterando o mundo dessas startups, criando um ecossistema empreendedor digital completamente novo. Para dimensionar o porquê dessa carência, nós precisamos voltar à definição da startup. Uma empresa estabelecida executa um modelo de negócios conhecido. Uma startup procura um modelo reprodutível em um ambiente de extrema incerteza. A característica mais crítica da startup é a escalabilidade. Ela busca crescer exponencialmente e a TD é a ferramenta perfeita para isso. A maioria dos estudos de TD se concentra em grandes corporações, onde o desafio é mudar o que já existe, a cultura, a gestão, o processo. Mas a startup que nasce digital tem um desafio diferente. Ela não precisa mudar o passado, mas sim integrar estrategicamente as novas tecnologias em seu DNA, incerto, para garantir a sobrevivência e a escalabilidade. Um exemplo, precisamos de pesquisa que nos diga como uma startup pode alinhar sua cultura, que é naturalmente ágil, a uma estratégia de IA. Como a TD muda as variáveis de sucesso em um ambiente de busca por um modelo de negócios. O estudo nos mostrou que temas como Cooperating Startup Collaboration ainda são considerados temas básicos, fundamentais, mas subdesenvolvidos. Isso reforça que a pesquisa sobre como o protagonista dessa revolução interage com o ecossistema ainda não está madura. O mapa está incompleto. A conclusão de que a TD está criando um ecossistema empreendedor digital é a parte mais transformadora do artigo. A TD não é um conjunto de ferramentas, é uma força que altera a interdependência tradicional. A interdependência antiga, no modelo tradicional, a startup dependia de investidores, fornecedores e canais físicos. O novo ecossistema, a TD, quebra isso. O estudo mostra que temas como co-creation e digital business model estão nos clusters centrais. Isso significa que o valor não é mais criado apenas internamente, mas em colaboração com clientes e parceiros, muitas vezes por meio de plataformas digitais. O exemplo da IA. Inteligência artificial é um dos temas destacados no cluster Inovação. A IA não é uma ferramenta, ela permite que a startup rearranje suas atividades e use a tecnologia para propósitos diferentes dos originais, quebrando as restrições físicas dos modelos de negócios antigos. Se as interdependências mudam, as regras do jogo também mudam. Os desafios de cibersegurança, que veremos em breve, tornam-se exponenciais e a necessidade de alinhamento estratégico entre cultura e tecnologia se torna uma questão de sobrevivência. Portanto, o novo ecossistema exige uma nova mentalidade. O sucesso não é garantido pela melhor ideia, mas pela capacidade de navegar por essas novas interdependências digitais. Em resumo, o que o nosso mapa bibliométrico nos diz? Ele confirmou a revolução e expôs a principal fragilidade da nossa compreensão sobre ela. O nosso protagonista, a startup, é o menos estudado. O verdadeiro desafio não é a tecnologia em si. A transformação digital é um dos desafios mais complexos que as empresas já enfrentaram. E o maior erro é tratá-la como um simples processo. Nas palavras dos próprios autores, a transformação digital é uma questão de pessoas, não um processo. A tecnologia só afirma e gera valor quando a pessoa, a cultura, a mentalidade e os procedimentos a ocupam. É por isso que o estudo se torna um guia. O próximo bloco que veremos a seguir nos aponta exatamente para onde o foco da pesquisa e, consequentemente, o foco estratégico dos empreendedores devem ir. São as áreas de inovação frugal, alinhamento estratégico e cibersegurança, que definirão a próxima era de ecossistema empreendedor digital. Se o objetivo deste estudo era mapear o estado da arte e apontar as lacunas, a maior contribuição está aqui.
nas sugestões de futuras pesquisas. Elas não são palpites, são indicações baseadas no Prominence Percentile, um indicador que mede a exposição e o momento atual de um tópico. Ou seja, estas são as 3 avenidas mais quentes da transformação digital para startups hoje. Vamos analisar cada uma, porque elas representam os desafios estratégicos da próxima década. A primeira, inovação de produto, sustentabilidade e frugalidade, com proeminência de 97,5. Une 3 conceitos poderosos, que é a inovação, sustentabilidade e frugalidade. A inovação frugal, ou Frugal Innovation, não é apenas sobre ser barato, é sobre ser engenhosamente simples e eficaz. É a criação de soluções robustas com recursos limitados, muitas vezes mirando mercados em desenvolvimento. A pergunta central da pesquisa é: como as startups digitais podem liderar a criação de produtos que são, ao mesmo tempo, inovadores, sustentáveis e acessíveis? Para a startup, que por definição já opera com recursos limitados, a frugalidade é uma tática de sobrevivência. No entanto, quando unida à digitalização, ela se torna uma vantagem competitiva. Um exemplo de escala: uma startup digital pode desenvolver um aplicativo de saúde, que é um produto inovador, usando sensores de smartphones comuns, que são recursos limitados, que é a frugalidade, para monitorar pacientes em áreas rurais, que são acessível e sustentável. O sucesso não está no hardware caro, mas na inteligência do software. Mas o desafio da pesquisa é que ele precisa entender como a startup pode incorporar o pensamento frugal desde a fase de busca do modelo de negócios. Lembre-se da definição do Steve Blank, garantindo que a solução não seja apenas temporária, mas sustentável a longo prazo, tanto do ponto de vista ambiental quanto do modelo de negócio. O futuro não é só o que a tecnologia pode fazer, mas o que ela pode fazer de forma responsável e acessível. O segundo é a transformação digital e alinhamento estratégico, 96,4. Esse tópico ele volta à nossa grande conclusão. A TD é uma questão de pessoas. O alinhamento estratégico tem uma proeminência altíssima, porque, como sabemos, não adianta ter a melhor tecnologia se a cultura da empresa não suporta. O problema é a dissonância. Muitas startups adotam ferramentas digitais, que é o processo, mas mantêm uma mentalidade antiga, a cultura. A linha de pesquisa busca entender como as startups podem alinhar sua cultura, seus processos e sua estratégia para que a digitalização gere, de fato, melhor desempenho. Isso envolve mais do que treinamento. Exige uma cultura de experimentação contínua, tolerância ao erro e, principalmente, uma liderança que promova a mudança. Se uma cultura que confia nos dados e que incentiva a autonomia digital, investimento em tecnologia é desperdiçado. Para a startup, o alinhamento é ainda mais crítico na fase de escala. Quando a empresa cresce rapidamente, a cultura pode se fragmentar. A pesquisa deve investigar como a startup mantém uma cultura digital ágil enquanto implementa processos mais rígidos para suportar o crescimento. O alinhamento não é um estado estático, é um processo dinâmico de adaptação constante. E a cultura organizacional digital é a chave mestra para que isso aconteça. E o último tópico, que é a cibersegurança, estratégias e transformação digital, com 96,2 de proeminência. É o mais urgente e defensivo, que é a cibersegurança. A TD expande drasticamente a superfície de ataque de uma empresa. A TD expande drasticamente a superfície de ataque de uma empresa. Ao migrar para uma nuvem, conectar parceiros e adotar o trabalho remoto, a empresa cria mais pontos de vulnerabilidade. Os custos anuais de ataques cibernéticos são estratosféricos. Estima-se que cheguem a centenas de bilhões de dólares. Startups são alvos vulneráveis por 2 razões principais. Elas não podem pagar os robustos sistemas de segurança das grandes corporações e o foco inicial está em sobreviver e escalar e não em defesa. A pesquisa precisa responder como a startup pode desenvolver estratégias de cibersegurança que sejam robustas, mas também ágeis e adaptáveis às novas ameaças. A solução não pode ser
pesada ou lenta, ela precisa ser nativa, modular e integrada à própria estratégia de transformação digital. A cibersegurança deve ser vista como um habilitador da inovação e não como um mero custo. O futuro do sucesso digital depende da capacidade de inovar com segurança. Essas três avenidas, frugalidade, alinhamento e cibersegurança, são o futuro da pesquisa em transformação digital e o mapa estratégico para qualquer empreendedor que queira não apenas sobreviver, mas liderar a próxima era de ecossistema. Se há uma mensagem central que devemos levar desse artigo, é essa, nas palavras dos próprios autores. Transformação digital é uma questão de pessoas, não um processo. Durante todo esse estudo, vimos mapas e gráficos, números exponenciais e clusters conceituais. Mas a grande conclusão é essa: a tecnologia, seja ela IA, 5G ou blockchain, é apenas uma ferramenta. A tecnologia é a tela. O valor, o sucesso e a funcionalidade são pintados pelas pessoas. O melhor software do mundo é inútil sem o elemento humano. Ter o equipamento, o software ou o website necessário é o primeiro passo, mas é insuficiente. A transformação digital é bem sucedida porque as pessoas, a cultura, a mentalidade e os procedimentos a suportam e a fazem funcionar. Se as pessoas não estivessem engajadas, treinadas, capacitadas e crucialmente autorizadas a lidar com esses dispositivos eletrônicos e explorá-los de maneira que aumentem o valor, a transformação não acontece. Isso implica que durante essa jornada de desenvolvimento, as pessoas precisam ser gerenciadas, guiadas e suportadas. Não podemos simplesmente instalar um software e esperar que a cultura se ajuste sozinha. A mentalidade aberta e a disposição para inovar são os verdadeiros drivers. A TD é o desafio mais complexo que as empresas já enfrentaram. Com essa conclusão em mente, as descobertas desse estudo deixam de ser uma simples análise bibliométrica e se tornam um guia prático e estratégico com valor inegável. Para empreendedores que estão começando ou reestruturando seus negócios, esse estudo oferece o framework abrangente de variáveis de sucesso a serem consideradas. Eles não apenas listam tendências, mas fornecem insights claros sobre o que é necessário para abordar e gerenciar o processo corretamente. Um exemplo de aplicação: se o estudo aponta o alinhamento estratégico como um tópico quente, prominência 96.4, o empreendedor sabe que a sua primeira tarefa não é comprar um novo software, mas sim garantir que a cultura e os processos da empresa estejam prontos para suportar essa nova tecnologia. Para acadêmicos, o valor reside no mapeamento do território. O estudo aponta claramente para onde a pesquisa precisa ir. Ao fornecer uma análise aprofundada, ele preenche uma lacuna no conhecimento e serve como uma diretriz para futuras investigações. Ele não apenas lista os o quês, mas aponta o como, com um protocolo SPAR4SLR. E o para onde, com os tópicos de alta proeminência. Em suma, a transformação digital é um dos desafios mais complexos que as empresas já enfrentaram. Mas para as startups, esse desafio é ao mesmo tempo uma ameaça e a maior oportunidade das suas vidas. O sucesso na economia digital exige o uso de tecnologia de ponta. Se uma startup não se transformar, corre o risco de ser obliterada. Se ela abraça a TD, adquire a escalabilidade e o alcance para dominar o seu mercado. Entender esse cenário e suas complexidades é o primeiro passo para não apenas sobreviver, mas para lidar com essa nova era. E quem garante que a cultura e a mentalidade e os procedimentos se alinhem? O apoio da liderança. É o líder quem deve promover uma cultura de mudança e inovação. Mover-se em direção a uma abordagem mais digital pode ser desafiador se os líderes e gerentes não estiverem cientes das dificuldades atuais. É uma jornada que exige visão e sustentação de cima para baixo. É claro que o estudo tem limitações, como o próprio período de tempo analisado, 2016 a 2022, e o fato de que a literatura sobre TD em startups ainda é escassa.
No entanto, seu valor em mapear o território é inegável, fornecendo a base para futuras pesquisas que nos permitirão aprender mais sobre a TD em startups. Com essa síntese, espero ter demonstrado que o sucesso da transformação digital não é uma questão de investimento em software, mas sim em investimento e crença no seu capital humano. Muito obrigada pela atenção. Aqui finalizamos mais uma análise e se você tiver alguma opinião ou dúvida, deixe nos comentários.